A luz do sol incide sobre as telhas de cedro da propriedade de Barack Obama em Martha's Vineyard, de uma forma que faz toda a costa brilhar, como se a própria casa tivesse sido projetada para abrigar um poder silencioso. Das vistas deslumbrantes para o oceano aos longos gramados varridos pelo vento, cada canto parece um mundo particular construído para um homem que um dia carregou o peso de uma nação. E hoje, estamos ultrapassando esses portões para explorar a casa, os bens e o estilo de vida refinado e estável que define a vida do ex-presidente longe dos holofotes. Antes que o mundo conhecesse sua voz, antes que a história o colocasse em seu palco principal, sua história começou em um canto tranquilo do Pacífico, sob a suave luz da manhã de Honolulu, Language Not Registered for Generation, onde um menino nasceu entre dois mundos muito diferentes. Sua mãe, Ann Dunham, vinha do meio oeste americano, gentil e curiosa. Seu pai, Barack Obama, pai do Quênia, era ambicioso e perspicaz. Eles se conheceram em uma sala de aula, casaram-se rapidamente e se separaram com a mesma rapidez. Quando Barack tinha 2 anos, já era evidente que sua infância seria moldada pela distância entre famílias, entre culturas e entre os muitos lugares que ele chamaria de lar. Sua infância mudou novamente quando Ann se casou com Lolo Storo e levou o jovem Barack para a Indonésia. A luz lá era diferente, mais forte, mais quente, cheia de poeira, vendedores ambulantes e crianças brincando entre casas construídas sobre palafitas. Era uma vida sem muito dinheiro, mas repleta de lições valiosas. Como se adaptar, como permanecer observador, como compreender pessoas que veem o mundo de forma diferente. Aos Language Not Registered for Generation Anos, sua mãe o mandou de volta para o Havaí, acreditando que ele precisava de estabilidade. Seus avós o acolheram e o adolescente Barack aprendeu a conciliar os estudos com a dor silenciosa da distância da família, da identidade, da ideia de lar. Depois de se formar no ensino médio em Language Not Registered for Generation, mudou-se para Los Angeles para cursar a faculdade e, em seguida, transferiu-se para a Universidade Columbia, em Nova York. Aqueles anos foram difíceis, mas decisivos. Ele morou em apartamentos pequenos, trabalhou em empregos modestos e caminhava sozinho por longos quarteirões, tentando responder à pergunta que o acompanhava desde a infância. A que lugar pertenço? E o que devo fazer? Seu primeiro emprego como pesquisador mal dava para pagar as contas, mas o ensinou como os sistemas funcionavam e como frequentemente falhavam com as pessoas mais vulneráveis. Language Not Registered for Generation. Ele deu um salto e se mudou para Chicago para trabalhar como organizador comunitário. Os bairros eram frios, o desemprego era real, e as famílias que conheceu lutavam para sobreviver. Foi durante esses longos invernos, batendo de porta em porta, ouvindo frustrações, tentando construir esperança do nada, que ele descobriu a parte de si que queria servir. Não era glamuroso. Muitos dias pareciam uma tarefa árdua, como empurrar uma pedra morro acima. Mas algo em Chicago o ancorou. Language Not Registered for Generation. Ele viajou pelo mundo, uma jornada que o levou de volta ao Quênia pela primeira vez. Lá, entre parentes que nunca havia conhecido, sentiu que cada peça do seu passado se encaixava. Perda, distância, identidade, tudo finalmente fez sentido. Essa clareza o levou à Faculdade de Direito de Harvard naquele outono, onde se tornou o primeiro presidente negro da Harvard Law Review. O mundo percebeu. Mas ele retornou a Chicago mesmo assim, priorizando o propósito em vez do prestígio. Lecionou direito constitucional, trabalhou como advogado de direitos civis e, em seguida, entrou para a política, primeiro como senador estadual de Illinois. A ascensão foi lenta, quase invisível no início, mas então chegou julho de Language Not Registered for Generation, quando subiu ao palco na Convenção Nacional Democrata. Seu discurso de abertura o elevou de um candidato local promissor a uma voz nacional. Da noite para o dia, o organizador discreto se tornou alguém reconhecido em todo o país. Language Not Registered for Generation. Ele se candidatou à presidência. Foi uma jornada longa e árdua. Noites em claro, debates, dúvidas, mas a mensagem repercutiu. Language Not Registered for Generation. Ele venceu. O menino que um dia viveu entre dois mundos se tornou o 44º presidente dos Estados Unidos. Sua presidência trouxe autoridade, pressão, triunfos e cicatrizes. Também lançou as bases da vida que ele tem hoje. A segurança financeira, o legado e o luxo discreto que lhe permite agora desacelerar e viver em um ritmo mais tranquilo. Com a presidência encerrada e um novo ritmo de vida, ele se voltou para uma casa que refletisse essa tranquilidade. Sua propriedade em Martha's Vineyard.
A propriedade de Barack Obama em Martha's Vineyard fica situada às margens do grande lago Edgartown, em quase Language Not Registered for Generation hectares de terra costeira, onde a água se move como uma respiração lenta entre as árvores. A propriedade, comprada por dólares americanos. Language Not Registered for Generation milhão após anos servindo como refúgio de verão da família Obama, parece menos um retiro de celebridades e mais um santuário escolhido, deliberadamente por um ex-presidente que passou décadas no ruído incessante da vida pública. A longa alameda particular serpenteia por entre a vegetação exuberante antes de a casa surgir. Uma tranquila residência revestida de cedro, posicionada com a precisão de um pintor entre Slow Cove e Turkeyland Cove. O tipo de localização que permite que a luz, refletida no lago, varie do prateado da manhã ao dourado do entardecer. A casa principal tem quase Language Not Registered for Generation Pés Quadrados, approximatamente Language Not Registered for Generation Metros Quadrados. Construída em um estilo moderno costeiro, que combina luxo discreto com o aconchego de uma casa de veraneio. Grandes painéis de vidro emolduram a vista para a água de praticamente todos os cômodos, enquanto tetos altos e arejados e pisos de madeira clara suavizam os interiores com uma luminosidade tranquila. Por dentro, os espaços se integram harmoniosamente. Uma ampla sala de estar com lareira de pedra, sofás aconchegantes voltados para a vista e luz solar abundante entrando pelas janelas que vão do chão ao teto. A sala de jantar fica logo em seguida, emoldurada por portas de vidro deslizantes que se abrem para o gramado. Um lugar para tomar o café da manhã na suave manhã do vinhedo ou jantar, enquanto o lago escurece e o céu se funde com o horizonte. A cozinha mantém a mesma elegância discreta, com armários impecáveis, bancadas lisas e eletrodomésticos de nível profissional, pensados para cozinhar de verdade, e não apenas para exibição. Próximos a ela, as salas de estar e os quartos de hóspedes compartilham o mesmo equilíbrio entre conforto e amplitude. O quarto principal se estende tranquilamente em direção à água, com suas janelas capturando o movimento do lago como pinceladas delicadas. Cada canto parece ter sido pensado com cuidado, sem decoração ostensiva, mas sim organizado de forma que a tranquilidade da paisagem se integre ao ambiente. Ao sair, a propriedade se abre em toda a sua amplitude. Um extenso gramado verde se estende até o lago, onde um caminho privativo leva à margem. Um raro pedaço de terra à beira-mar que proporciona à família acesso direto à navegação e ao Oceano Atlântico. Uma grande piscina fica ao lado do terraço, com formato que reflete o céu e áreas de descanso posicionadas para aproveitar tanto o sol quanto a brisa do mar. Nas proximidades, uma estrutura separada em estilo celeiro e uma casa de barcos completam a propriedade, oferecendo espaço para armazenamento, trabalho e a privacidade necessária para que um ex-presidente e sua família vivam sem interrupções. Do terraço, do cais, das janelas acima, o mundo parece distante, substituído pelo ritmo suave da água, o farfalhar das árvores do vinhedo, e a tranquilidade lenta e constante que esta terra sempre ofereceu. Para Barack e Michelle Obama, esta casa não é apenas uma ostentação de riqueza, é uma decisão, uma busca por paz e tranquilidade após anos marcados pela pressão global. É um lugar feito para longas caminhadas no gramado, para filhas que voltam para casa, para manhãs tranquilas com vista para o lago, e para noites em que o peso da história finalmente se dissipa. É Martha's Vineyard. Os Obamas não vivem de forma ostensiva. Vivem em paz, cercados por água, luz e a privacidade que uma vida dedicada ao serviço público mais do que conquistou. À medida que o verão tranquilo em Martha's Vineyard chega ao fim, e o dever os leva de volta à capital, a histórica propriedade Kalama oferece privacidade no coração de Washington. Casa em Kalorama. Em um quarteirão tranquilo no bairro mais protegido de Washington, uma mansão de tijolos se esconde atrás de cercas vivas bem aparadas e uma entrada de automóveis curva, integrando-se tão naturalmente às ruas históricas de Kalorama que parece estar ali há um século. Diplomatas e embaixadores moram a poucos passos de distância. Comitivas passam despercebidas e as calçadas permanecem tão calmas quanto jardins particulares. Atrás dessas paredes discretas está a residência que os Obama escolheram após deixarem a Casa Branca. Uma casa de 10 milhões na Belmont Road, Northwest, envolta em privacidade e elegância clássica, integrando-se perfeitamente a uma vizinhança onde o poder prefere permanecer discreto.
A residência se estende por quase language not registered for generation. A language not registered for generation, Ps, quadrados, approximatamente language not registered for generation, a language not registered for generation, metros quadrados. Uma imponente propriedade de tijolos com 9 quartos e 8 banheiros e meio, espaçosa o suficiente para acomodar a família de um ex-presidente, parentes em visita, agentes do serviço secreto e a maquinaria silenciosa que ainda acompanha a vida presidencial. Do lado de fora, a casa transmite uma sensação de solidez e elegância clássica. Tijolos aparentes, janelas profundas, sebes bem aparadas e uma discreta entrada para carros. Espaçosa o suficiente para acomodar equipes de segurança, mas ainda assim acolhedora, quase suave em sua presença. Ela não se impõe. Integra-se à vizinhança com a segurança de uma construção feita para durar. Ao entrar, a atmosfera se transforma em um ambiente luminoso, aconchegante e arejado. Os espaços são amplos e banhados por luz natural, com grandes janelas que oferecem vista para gramados verdejantes e árvores altas que protegem a casa do barulho da cidade. A sala de estar, com sua lareira de pedra como peça central, abriga sofás aconchegantes, paredes claras e pisos polidos. Uma atmosfera criada não para ostentação, mas para a serenidade que advém de anos de intensa atividade pública. A sala de jantar e a cozinha adjacentes dão continuidade a essa elegância discreta. A cozinha é moderna e funcional, equipada com eletrodomésticos de alta qualidade, bancadas lisas e armários em tons quentes, criando um espaço ideal para a vida familiar. Café da manhã antes da escola, jantares após longos dias e momentos tranquilos junto à janela, com vista para o jardim. Os quartos seguem o mesmo design sóbrio e bem pensado. A suíte principal tem um ar aconchegante e minimalista, com grandes janelas que permitem a entrada da luz da manhã que inunda as ruas arborizadas de Calorama. Com 9 quartos no total, a casa oferece conforto para hóspedes e filhas adultas que retornam para casa, ao mesmo tempo que proporciona à família verdadeira privacidade, um luxo raro em Washington, D.C. Do lado de fora, o terreno é amplo e meticulosamente cuidado. Um generoso quintal sombreado por árvores altas oferece espaço para encontros e a proteção essencial para operações do serviço secreto. As entradas de garagem e os caminhos são projetados tanto para a segurança quanto para a praticidade, permitindo que a família viva o mais normalmente possível, apesar das demandas únicas de sua vida. Ao escolher Calorama, os Obama selecionaram não apenas uma casa, mas um bairro que entende a importância da discrição. É um lugar onde embaixadores, diplomatas e ex-líderes vivem atrás de cercas cobertas de era, onde o mundo se aquieta, mesmo que o poder da nação esteja a poucos minutos de distância. Para Barack e Michelle Obama, esta casa representa uma ponte entre o passado e a paz. Uma residência enraizada na história, repleta de privacidade e projetada para uma vida que finalmente pode seguir em um ritmo mais tranquilo. Mas para entender por que Calorama transmite tanta paz, é preciso olhar para a residência que moldou o legado Obama mais do que qualquer outra. A Casa Branca, onde o poder se encontrou com a vida familiar durante a presidência de Obama. Situada na histórica Avenida Pensilvânia, a Casa Branca é tanto um centro de poder quanto o lugar onde a família Obama viveu por 8 anos transformadores, com um ritmo real, íntimo e profundamente humano. A residência, como se os Language Not Registered for Generation Comodos, Language Not Registered for Generation Banheiros e 6 Andares, é há muito tempo vista como um símbolo nacional. No entanto, sob o comando dos Obama, ela adquiriu um significado ainda maior. Um lar repleto de risos de crianças, rotinas matinais e as raras noites tranquilas que se seguiam. Dias repletos de decisões que moldavam o mundo. Ao entrar, você sente uma mistura refinada de formalidade e aconchego. Os interiores, redesenhados por Michael S. Smith, suavizam a imponência da Casa Branca com tons neutros, materiais naturais e luz suave, criando espaços que permanecem elegantes, mas ainda confortáveis o suficiente para a vida familiar. A sala de estar do piso principal se abre amplamente com janelas altas que deixam a luz do sol entrar. Sofás em tons cream, tapetes estampados e uma lareira de pedra esculpida criam o ambiente perfeito para reuniões informativas matinais ou momentos de leitura tranquila.
Mais adiante, a sala de jantar da família, bem mais modesta que a grandiosa sala de jantar oficial, tornou-se o centro dos jantares cotidianos que Michelle frequentemente oferecia, afastada do espetáculo das funções de Estado. O segundo andar, os aposentos privados da família, permanece uma das áreas menos vistas, porém mais significativas. O quarto principal é calmo e discreto, decorado em tons de branco e cinza suave, com grandes janelas com vista para o gramado sul e para as flores sempre mutáveis do jardim de rosas. Os quartos de Sasha e Malia refletiam suas personalidades. Mais luminosos, mais lúdicos, repletos de estantes de livros, onde elas cresceram de meninas a jovens adultas em um dos cenários mais extraordinários que se possa imaginar. O espaço de trabalho de Obama, incluindo a colunata oeste que leva ao Salão Oval, servia tanto como o local onde decisões globais eram tomadas, quanto como o caminho que ele percorria sozinho todas as manhãs. Imagens dele caminhando pelo longo corredor, café na mão, enquanto os primeiros raios de sol entravam pelas janelas, tornaram-se os momentos marcantes que jornalistas descreveram como uma rara tranquilidade na engrenagem da história. Do lado de fora do Jardim de Rosas, do gramado sul e até mesmo da área de pouso do Marine One, tudo isso se tornou parte do cotidiano da família. Jantares de fim de semana, jogos de bola entre pai e filha, e Michelle guiando os convidados por sua porta adicionavam uma textura mais suave à vida dentro de um lugar grandioso demais. Histórico demais para parecer comum, mas que, de alguma forma, se tornava acolhedor pela maneira como os Obamas viviam ali. Durante o mandato deles, a Casa Branca se tornou mais do que um símbolo do poder nacional. Era um lar com vozes de crianças, uma cozinha cuidada por uma mãe que se importava com cada detalhe e momentos de tranquilidade que um presidente, por mais poderoso que fosse, precisava para respirar. Uma residência onde a história se desenrolava a cada minuto, mas ainda assim acolhedora o suficiente para se tornar a lembrança mais preciosa de uma família. E agora, vamos explorar a coleção de carros que marcaram cada capítulo da vida de Obama, tanto dentro quanto fora do cenário político. Coleção de carros. O Cadillac One foi o carro que marcou a maior parte dos seus anos no cargo. Pesado, blindado e construído para proteger, não para impressionar. Por dentro, a cabine era silenciosa, quase isolada do ruído externo, e o motor a diesel funcionava com uma potência constante que tornava longos trajetos em comboio tranquilos e controlados. Em viagens ao exterior, ele frequentemente dividia o banco de trás com Michelle ou um assessor próximo, discutindo agendas enquanto o mundo passava por trás do vidro reforçado. Não era um carro feito para conforto ou velocidade, mas para o dever. Um veículo cujo valor não era em dólares, mas na segurança que proporcionava. Ainda assim, se fosse preciso chutar, uma máquina construída com esse nível valeria facilmente mais do que qualquer carro de luxo no mercado. O Chevrolet Volt pertencia a uma outra parte da vida dele, a parte que acreditava no progresso e em tecnologias mais limpas. Ele o testou em Michigan durante uma visita à General Motors, cercado pelos operários que o construíram. O Volt ligou com um zumbido elétrico suave em vez do rugido do motor. Sua bateria tinha energia suficiente para deslocamentos curtos antes que o motor a gasolina entrasse em ação. Com cerca de Language Not Registered for Generation cavalos de potência e uma condução suave e silenciosa, parecia uma pequena promessa do que o futuro poderia reservar. Ele o dirigiu pelo chão da fábrica com um engenheiro ao lado, sorrindo ao sentir a leveza e a precisão dos movimentos. Hoje, os primeiros Volts ainda são vendidos por cerca de dólares americanos, Language Not Registered for Generation. Um valor modesto, mas significativo para um carro que ajudou a impulsionar a inovação elétrica. Através desses dois veículos, podemos ver claramente sua trajetória, uma vida equilibrada entre responsabilidade e visão de futuro. Cada um representando um capítulo diferente de sua história. E agora, vamos dar uma olhada nos ativos e na renda que construíram a vida estável e segura que Barack Obama leva hoje. Renda e patrimônio líquido. A trajetória financeira de Barack Obama começou em um patamar muito mais modesto do que a vida que ele leva hoje. Por mais de uma década, Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation. Sua renda nunca ultrapassou dólares americanos por ano. Como jovem professor e legislador estadual de Illinois, ele ganhava apenas o suficiente para sobreviver, enquanto o salário de dólares americanos, Language Not Registered for Generation de Michelle, que trabalhava em um hospital, sustentava a família.
Aqueles primeiros anos de orçamentos apertados e rotinas simples explicam por que cada conquista financeira subsequente pareceu transformadora. Tudo mudou em Language Not Registered for Generation. Seu salário subiu para dólares americanos Language Not Registered for Generation quando ele se tornou senador dos Estados Unidos. Mas a verdadeira transformação veio de algo mais discreto: seus livros. Após seu discurso na Convenção Democrata de Language Not Registered for Generation, Dreams from My Father, Sonhos de Meu Pai, explodiu em popularidade, transformando uma autobiografia esquecida em uma fonte de mais de $1 milhão em direitos autorais. A renda familiar subiu para dólares americanos, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation E. Pela primeira vez, os Obamas se tornaram milionários. A onda seguinte veio rapidamente. Language Not Registered for Generation. O livro A Audácia da Esperança chegou às livrarias, vendeu milhões de cópias e elevou sua renda para dólares americanos. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Esses direitos autorais, e não a política, foram o motor que construiu a base de sua riqueza. E mesmo durante sua campanha presidencial e eleição em Language Not Registered for Generation, os direitos autorais continuaram a fluir, mantendo suas finanças sólidas enquanto sua vida ganhava destaque nacional. Depois de entrar na Casa Branca em Language Not Registered for Generation, Obama passou a receber dólares americanos por ano como presidente, além de auxílios para viagens e despesas. Não era extravagante, mas constante. E, aliado à renda contínua dos livros, proporcionou estabilidade à família durante 8 anos exigentes. Mas o salto mais dramático veio depois de deixarem o cargo. Language Not Registered for Generation. Barack e Michelle assinaram um contrato editorial avaliado em cerca de 10 milhões, seguido por uma renovada demanda global por palestras e projetos na mídia. Só naquele ano, eles ganharam pelo menos os Language Not Registered for Generation milhões, mais do que toda a renda combinada das 2 décadas anteriores. As palestras de Barack Obama agora rendem cachês na casa dos 7 dígitos, como $1 milhão que ele teria pago durante sua visita à Austrália em Language Not Registered for Generation. Considerando sua renda documentada entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, os Obamas acumularam um total de dólares americanos Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Uma trajetória construída não a partir de um momento explosivo, mas sim da ascensão constante de influência, palavras e decisões que transformaram suas vidas. Essa riqueza não ficou parada. A estratégia evoluiu para o mercado imobiliário e a estabilidade a longo prazo. Eles compraram sua casa de dólares americanos. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation Chicago. Depois, sua residência de dólares americanos. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation Washington, D.C. E, finalmente, sua deslumbrante propriedade de dólares americanos. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation Martha's Vineyard. Imóveis escolhidos não pela extravagância, mas pela privacidade, estabilidade e pelo futuro promissor que desejam para sua família. Em cada etapa, a trajetória financeira de Barack Obama reflete o mesmo padrão de sua vida. Começos lentos, crescimento constante e uma recompensa conquistada por meio de anos de trabalho, palavras e propósito inabalável. Com sua base financeira consolidada, outro lado de sua vida se destaca: a maneira como ele retribui. Agora, vamos explorar sua filantropia. A educação sempre foi o cerne de sua missão. Por meio do programa de bolsas da Fundação Obama e da aliança My Brother's Keeper, ele ajudou a arrecadar e direcionar dezenas de milhões de dólares para jovens líderes, especialmente meninos e jovens negros. O apoio à saúde é outro pilar de sua filantropia. Por meio de parcerias de arrecadação de fundos e iniciativas pós-presidenciais, ele apoiou organizações que trabalham em prol de assistência médica acessível, programas de saúde materna e clínicas comunitárias. O desenvolvimento da juventude continua sendo uma de suas causas mais importantes. Com a iniciativa My Brother's Keeper, ele direcionou mais de US Language Not Registered for Generation milhões em compromissos públicos e privados combinados para programas de mentoria, espaços comunitários seguros e prevenção da violência nos Estados Unidos. A Global Charity também cresceu sob sua liderança.
Por meio de parcerias com organizações sem fins lucrativos em todo o mundo, ele apoiou treinamentos em democracia, programas de liderança feminina e esforços de ajuda humanitária. Para Barack Obama, a filantropia não é um grande gesto, é uma continuação da vida que ele sempre viveu. Tudo isso se integra naturalmente à sua vida privada, uma vida mais tranquila, lenta e profundamente sincera. Agora, vamos explorar como é a sua vida hoje. Vida pessoal. A vida de Barack Obama hoje é moldada por rotinas calmas, ritmos familiares e um propósito mais sereno. A maioria das manhãs começa cedo em sua casa em Kalorama ou em Martha's Vineyard, onde ele se exercita antes mesmo do dia despertar completamente. Treinos de força, alongamentos e longos momentos de silêncio o ajudam a manter o equilíbrio. Ele compartilhou abertamente em entrevistas recentes que valoriza essas manhãs lentas e constantes, considerando-as o momento do dia em que se sente mais centrado. A família continua sendo o centro de sua vida. Michelle é sua companheira mais próxima em tudo, desde o planejamento do trabalho da fundação até a escolha de onde passarão cada estação do ano. Suas filhas, Malia e Sasha, agora adultas, o visitam com frequência. Quando estão todos juntos, as conversas costumam ser descontraídas e repletas de risadas, novidades do trabalho, piadas leves e lembranças compartilhadas. Nos encontros familiares em Martha's Vineyard, ele aprecia noites simples ao ar livre, observando a água mudar de cor, preparando o jantar na churrasqueira ou sentado no terraço enquanto as meninas conversam sobre suas vidas em Los Angeles e em outros lugares. Seu círculo de amigos próximos permanece pequeno e constante. Ele se encontra regularmente com alguns amigos de longa data em Washington e mantém contato com antigos colegas dos tempos da Casa Branca. Essas amizades são baseadas em confiança e bom humor, e a maior parte do tempo que passam juntos é dedicada a jantares tranquilos e privados, conversas sobre estratégias para a Fundação Obama ou noites relaxantes assistindo a esportes. Grande parte de sua vida atual gira em torno do trabalho da Fundação Obama. Seus dias frequentemente incluem sessões de planejamento, reuniões virtuais e workshops de liderança que o conectam com jovens organizadores do mundo todo. Ele já disse que ajudar a próxima geração a crescer é o que lhe dá energia. Agora, quando viaja, geralmente é para eventos da fundação, palestras ou viagens tranquilas com Michelle para recarregar as energias longe dos holofotes. Ele também encontrou prazer em aprender coisas novas. Nos últimos anos, Barack tem se envolvido mais em projetos criativos, produzindo documentários, desenvolvendo histórias para a mídia e explorando como a narrativa molda a cultura. Esses projetos permitem que ele trabalhe em um ritmo mais lento, escolhendo ideias que realmente o inspiram, em vez daquelas motivadas por urgência política. Nos seus dias mais tranquilos, ele gosta de estar em casa. Sem holofotes, sem pressão, apenas momentos de paz lendo, se exercitando, cozinhando com Michelle ou caminhando pela propriedade em Martha's Vineyard. Ele já comentou como esses pequenos rituais diários o ajudam a manter o equilíbrio depois de tantos anos na vida pública. Esse é Barack Obama hoje, vivendo em um ritmo mais lento, ancorado na família, cercado por amigos próximos e ainda guiado por um propósito que cresce com o tempo, mas realizado com muito mais calma e liberdade do que nunca. Se este vislumbre da vida tranquila e realista de Barack Obama te inspirou, não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. Conte para nós qual momento mais te marcou e quem você gostaria de descobrir em seguida.